Bem-vindo a essa Masterclass. Meu nome é Fernando Bueno, sou Head de Investimentos Internacionais aqui na Blue3 e nós vamos falar hoje mais sobre o mercado americano, principalmente em renda fixa. Vamos falar um pouco sobre os famosos bonds. Afinal de contas, o que são esses bonds? Bonds nada mais são do que títulos de dívida ou de empresas ou de governos. Se a gente fosse citar aqui o mercado americano, são as famosas treasuries. As treasuries são títulos de dívida do governo americano. Então o governo quer captar recurso no mercado e ele emite essa dívida para o investidor. E também temos as dívidas corporativas, ou chamadas de corporate bonds. Então, por exemplo, empresas como Meta, como Amazon, como Google, Apple, etc., essas empresas também precisam financiar alguns de seus projetos. E aí elas vão emitir esses títulos de dívida para captar recursos. Olhando pela perspectiva de uma empresa, quando ela precisa fazer uma expansão, por exemplo, de um parque fabril, imagine a Amazon, ela quer abrir um novo centro de distribuição em outro estado ou até em outro país. Ela tem duas alternativas. Ela vai captar esse recurso ou no mercado, e aí ela tem que ir para um banco, por exemplo, e aí nesse banco a dívida, em geral, ela é muito mais cara, O juro que vai ser cobrado vai ser muito mais caro. Ela pode usar capital próprio ou ela pode captar recurso no mercado. E, geralmente, essa tem sido a forma que várias empresas utilizam, que é uma forma mais barata, menos onerosa para a empresa. O que ela faz, então? Ela emite esse título, então ela coloca esse título no mercado, prometendo para o investidor um juro, ou seja, a remuneração desse título, num prazo determinado. E ao final desse prazo, o investidor tem o seu capital de volta. Então, esse é basicamente o funcionamento de um título, de um bond, que é uma renda fixa, por exemplo. E por que é considerado renda fixa? Basicamente porque você pode prefixar, ou seja, você já sabe o que vai acontecer com esse título ao longo de todo o prazo útil aí, de vida útil desse título. Então você tem um valor de compra, você sabe qual o juro que você vai receber ao longo do caminho e ao final, quando você vai ter o seu principal, o seu valor de volta. Então, basicamente isso é a renda fixa nos Estados Unidos. Inclusive, esses títulos são muito parecidos com as debêntures no Brasil. Então, são as famosas debêntures brasileiras. Porém, quando a gente olha para o mercado de renda fixa norte-americano, nós temos acesso as maiores empresas do mundo. Então, a estruturação de crédito dessas grandes empresas, como, por exemplo, a Amazon, eu já comentei, Apple e assim por diante. E ter uma renda fixa de uma empresa com uma nota de crédito muito alta ajuda muito você a mitigar riscos. Então, a chance de você ter o pagamento desses juros, a chance de você receber esse recurso de volta é muito alta, justamente porque a qualidade de crédito dessas empresas ela é muito alta. Bom, como eu comentei, são títulos de renda fixa pré-fixados. E como é que eles funcionam na prática? O investidor vai comprar um título desse por um valor ali pré-determinado, ele vai ter um principal ao final do vencimento de volta e ao longo do período ele vai recebendo o que nós chamamos no mercado de cupons, que são os juros desses títulos. E aí o que acontece? Quando você tem o valor inicial da compra desse título, esse valor ele pode ir variando. O investidor, quando ele olha ali para o seu home broker ou quando olha ali para o aplicativo dos seus investimentos, ele vai ver uma oscilação no valor desse título. Nós chamamos isso de marcação a mercado. Essa oscilação ela vai depender basicamente do duration do título, e aí só especificando, o duration é o prazo médio de retorno do valor dos juros e do principal que o investidor tem ao investir num título. Então, o duration basicamente é o prazo médio de retorno que o investidor tem num título. Quanto mais longo for o duration, maior pode ser essa oscilação da marcação a mercado de acordo com a movimentação da curva de juros. Se o duration for menor, em geral, esses títulos se movimentam menos, eles marcam menos a mercado. Mas o investidor comum, o que ele precisa levar em consideração? Que ao investir nesses títulos, ele vai colocar um valor naquele título, vai ver esse valor oscilando, vai receber cupons
pré-determinados e ao final desse tempo pré-acordado, nós chamamos isso de prazo de vencimento do título, ele vai ter o principal dele de volta. Então, isso faz com que seja uma modalidade de investimento muito previsível. Caso o investidor se mantenha nesse título até o vencimento, ele sabe exatamente quanto que ele vai ter de retorno e qual é o valor que ele vai ter nesse título. E por que o investidor brasileiro tem olhado com tanta atenção para o mercado de renda fixa norte-americano? Basicamente por dois motivos. O primeiro deles é a insegurança no mercado de crédito brasileiro. Nós temos visto aí várias notícias, né, e diversos pontos aí duvidosos por parte de várias empresas que geraram instabilidade para o investidor local. E o segundo ponto é a oportunidade que nós percebemos nesse momento na escalada de juros por parte do Banco Central norte-americano. Isso aconteceu não só nos Estados Unidos, né? Essa escalada de juros tem acontecido no mundo inteiro por causa dessa inflação generalizada pós-pandemia. E aí o investidor olha lá para fora, vê uma moeda muito forte, né? Investimentos em empresas de alta qualidade no quesito de crédito, então são as empresas que têm maior nota de crédito do mundo, e com juros muito atrativos, né? Juros nunca antes praticados, aí, pelo menos nos últimos 40 anos, no mercado de renda fixa global. Bom, falando um pouco da curva de juros nos Estados Unidos, a gente tem visto um juro, né, muito alto lá fora. Em geral, o juros de 2 anos nos Estados Unidos fica na casa de 0,25%, 0,5%. É o que a gente chama de o famoso juro zero, né? E o juro do título de 10 anos ficava ali em torno de 1%, um e pouco. E o que a gente está vendo agora é essa curva mais curta, de 2 anos, muito próxima a 5%, né? E a curva mais longa, de 10 anos, na casa de 3, 3,5%. O que isso nos mostra? Essa escalada de juros por parte do Fed tem acontecido justamente para controlar a inflação. Fazendo um breve contexto histórico, né, no pós-pandemia e depois que estourou a guerra na Ucrânia e na Rússia, a gente teve um choque na oferta e na demanda. Isso abalou todo o mercado em termos de oferta e de demanda, gerando um aumento generalizado dos preços. Nos Estados Unidos, a inflação chegou aí a níveis nunca antes vistos há muito tempo, na casa de 7, 8% ao ano. Que no Brasil, né, nós estamos relativamente acostumados, mas para lá, para os Estados Unidos, é uma inflação realmente muito alta. E para retornar essa inflação para a meta, que lá nos Estados Unidos é na casa de 2%, o Fed se viu obrigado a aumentar a curva de juros. Então ele teve que ir aumentando. Esses aumentos começaram desde o ano passado e nós estamos nesse exato momento, agora já na fase final desses aumentos, o que leva o investidor a ter a maior dúvida desse momento. Até onde vai esse aumento, né? Alguns falam na casa de 5,5%, alguns em 5,75%, e tem alguns analistas aí do mercado que falam até um juro, numa taxa terminal, num juro de 6%. E por que o investidor comum precisa saber sobre isso? Precisa entender o que está acontecendo lá fora. Esse juro é um juro que não acontece nos Estados Unidos há mais de 40 anos. E aí o que o investidor pode fazer? Ele pode entrar num título de renda fixa, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco, como funciona, pré-fixar esse título e ganhar esse juro de 5, 6, até 7% ao ano durante vários e vários anos, né, pelo prazo ali acordado. Então é uma forma de ter uma certa rentabilidade, né, de pré-fixar essa rentabilidade num mercado muito estável, muito seguro, como é o mercado americano, e em empresas muito boas, como Google, né, Amazon, Meta e assim por diante. Então, esse é um pouco do comportamento da curva de juros atual e um pouco da vantagem que o investidor pode ter ao aproveitar essa alta de juros. O que o investidor precisa estar atento nesse momento? Como é que vai terminar
essa elevação de juros nos Estados Unidos. Muito ouve-se no mercado sobre o soft landing ou hard landing. O que é isso, né? Soft landing significa, traduzindo ao pé da letra, né, um pouso suave. E hard landing é como se fosse um pouso mais duro. Isso pode acontecer se a economia americana for jogada numa recessão por causa desse aumento de juros. Se essa curva tiver que subir muito para controlar a inflação, e aí a economia americana pode ser jogada numa recessão. Então, alguns, né, analistas do mercado, etc., acreditam que vai ser necessário esse hard landing. E aí a gente pode ver bolsa muito para baixo, curva de juros abrindo mais para cima. Por outro lado, alguns analistas, etc., acreditam num pouso suave. O que significa isso? O governo americano não vai precisar subir mais tanto assim o juro, e assim a inflação aos poucos vai voltar para a meta de 2%. E aí a economia norte-americana não precisaria necessariamente ser jogada para uma recessão, a gente não veria bolsa tão para baixo assim, e a curva também não mudaria tanto mais do que já mudou até aqui. Então, essa é a diferença aí entre hard landing e soft landing, e é por isso que a gente vê esses termos aí na TV, nos jornais e no noticiário todo dia. Falando sobre o acesso a esses títulos de renda fixa diretamente nos Estados Unidos, hoje existem algumas plataformas que dão esse acesso ao cliente e ele pode acessar as bonds do Tesouro Americano, por exemplo, as bonds corporativas, chamadas também de corporate bonds, ou até bonds de empresas brasileiras, do governo brasileiro, que são emitidos lá fora, que são emitidos no mercado americano. E a vantagem é você investir nesses títulos em moeda forte, né? O dólar é considerado aí uma das moedas mais fortes do mundo, o que ajuda muito o investidor a preservar patrimônio, a preservar capital, mantendo o poder de compra do seu capital, dos seus investimentos. E aí, quando ele olha lá para fora, ele pode ver essas empresas, esses corporate bonds, emitindo esses títulos. Esses títulos eles vão ser classificados pelas agências de risco, ou agências de rating, né? Esses ratings desses títulos vão variar de acordo com a saúde financeira dessa empresa e com a capacidade dessa empresa de honrar com esses juros pré-acordados. Você pode acessar, por exemplo, as treasuries, né? Os famosos bonds do governo americano, que são os bonds considerados aí pelo mercado mais seguros, os títulos mais seguros do mundo. E à medida que nós vamos olhando para as empresas americanas, nós também temos empresas com um grau de investimento, né? Ou seja, com um grau de qualidade de crédito muito alta, o que nos dá bastante segurança na hora de escolher aí esses títulos. Também podemos ter títulos de empresas brasileiras, e aí, por causa do ambiente econômico no qual essas empresas estão inseridas, naturalmente a qualidade de crédito vai ser um pouco menor. Então você pode sempre consultar essa escala de crédito, de qualidade de crédito, para tomar a decisão em cima de qual bond você vai comprar, em qual bond você vai investir. Falando um pouco mais sobre os títulos de dívida do governo americano, os famosos Treasury Bonds, né? Ou seja, os títulos de dívida do governo americano. Então, se você olhar aí na tela, vou colocar aí na tela a lista com esses bonds, você vai perceber que tem aí o nome do emissor. Então, o nome do emissor é quem emitiu essa dívida, né, esse título. E você vai ver em símbolo o B e o T. Então, o B tem a ver com as Treasury Bills, que são aplicações de 3, 6 e 12 meses. Essas aplicações elas não têm cupom, elas têm 0 cupom e você simplesmente resgata no vencimento 3 meses, 6 meses ou 12 meses, o valor do que você investiu já acrescido dos juros pré-combinados. Abaixo vocês vão ver aí as T's, ou seja, o símbolo T, que significa as T-Notes, que são os títulos com prazo de 2, 3, 5 e 10 anos. Cada um com o seu cupom do lado, então esses títulos sim, eles pagam cupons semestrais, ou seja, vai pingar, né, vai cair um valor na sua conta de 6 em 6 meses. Mais à direita nós temos o vencimento pré-acordado, pré-combinado. Então quando esse título vencer, ele simplesmente
retorna para a sua conta acrescido dos cupons que você recebeu ao longo dos meses anteriores. Tem aí também a oferta indicativa, quando você estiver analisando, né, qual bond você vai comprar, em qual bond você vai investir, você vai poder perceber aí o valor de face, que nós chamamos, né, o valor da oferta indicativa. Tem também a duração desses títulos, né, que é o duration, que eu já comentei, e se você olhar aí um pouco mais à direita, você vai ver o rating, ou seja, a classificação de risco desses títulos. No caso das treasuries, né, dos bonds do governo americano, elas têm essa classificação aí AAA, né, ou conhecida no mercado como uma das mais altas notas de avaliação de crédito. Bom, então isso é um pouco de como navegar nessa tabela aí informativa com diversas características aí dos bonds. Bom, e seguindo aqui o conteúdo sobre essa classificação de risco, você pode verificar, né, mais abaixo nessa tabela que as demais empresas elas têm outras classificações de risco, como AA, como A+, A-, Triple B e outras. Então vou colocar aí agora uma tabela com a classificação de risco feita por 3 agências internacionais. Você vai poder perceber que o grau mais alto de investimento é o grau AAA, exatamente o grau dos títulos do governo americano, né? Ou seja, do Tesouro Americano. E à medida que a gente vai abaixando aí, a gente vai descendo nessa tabela, a gente vai reduzindo a qualidade de crédito dessas empresas. A maior parte das empresas americanas, principalmente as que a gente conhece, né, são parte do nosso dia a dia, que a gente segue e vê na internet, etc., são empresas consideradas aí grau de investimento, que tem melhor qualidade de crédito. O mercado brasileiro, em geral, fica na classificação de especulação, grau de especulação, salvo algumas boas empresas que ficam ali no Triple B, ficam ali logo no início da classificação de grau de investimento. Esse é mais uma vantagem, esse é mais um ponto ao irmos para o mercado de renda fixa norte-americana, ter acesso aos corporate bonds, ou seja, os bonds corporativos dessas principais empresas americanas e que têm as melhores notas de crédito do mercado. Falando um pouco sobre o perfil do investidor, né, que está indo para esse título, que está indo para a renda fixa americana, nós podemos fazer aquela classificação tradicional que já existe aqui no Brasil, do investidor conservador, do investidor moderado e do investidor mais agressivo. Como que isso vai funcionar para os bonds? Aqueles investidores que forem mais agressivos, em geral, eles podem querer fazer o que nós chamamos de operar bonds, né, que é você entrar num título e, dependendo do momento ali do mercado ou da sua expectativa de alteração nesse mercado, você fazer essa operação, ou seja, sair antes do vencimento. Então, esse tipo de investidor, ele vai aproveitar muito a volatilidade desse mercado. Ele vai poder entrar em títulos muito longos, com uma duration muito maior. Como ele tem duration maior, é normal que ele tenha mais volatilidade. Então, o investidor vai perceber esse título oscilando muito mais. Bom, esse é um investidor bem específico. A maior parte dos investidores, né, que nós temos atendido, que estão indo para o mercado internacional, que estão procurando a segurança da renda fixa norte-americana, operam no perfil moderado ou até conservador. Então, o que faz sentido para esses investidores é operar com empresas que são as mais altas no quesito nota de crédito, né, qualidade de crédito, e também títulos mais curtos. Isso vai fazer com que a oscilação percebida na carteira do cliente dentro desses títulos seja a menor possível. E aí o investidor tem mais tranquilidade para se expor em uma moeda forte, estar num mercado também muito consolidado como o mercado norte-americano, capturar esses juros, né, tão altos como nós comentamos aí ao longo desse conteúdo, e também com tranquilidade financeira de perceber ali os seus ativos sem grandes oscilações. Outro ponto importante que o investidor precisa levar em consideração na hora de investir em renda fixa internacional são os riscos inerentes a essa operação. Sim, como qualquer outra operação no mercado financeiro,
ela tem riscos. Quais são os riscos em geral que podem estar atrelados a essas operações? Então, basicamente, são dois tipos de risco. O primeiro, o risco de crédito. Então, esse risco está muito ligado ao emissor do título que você adquiriu. Então, é importante, antes de adquirir esse título, que você perceba qual é a nota de crédito dessa empresa. Existem várias agências no mercado que fazem essa classificação de risco. Isso vai levar em consideração a saúde financeira da empresa e quanto mais elevada for essa nota, maior a chance da empresa te pagar os juros prometido e também o principal no vencimento. E as demais empresas vão ter a sua nota de acordo com as suas operações. Então, quando a gente olha para o mercado americano, a chance de nos depararmos, com empresas com alta qualidade de crédito é inclusive muito maior. E para aqueles investidores mais conservadores de todos, nós sempre falamos muito sobre as treasuries, ou seja, o Tesouro Americano, que é o título que tem maior nota de crédito no mercado. Até uma curiosidade, sempre que existe uma grande crise no mundo, ou seja, uma incerteza muito grande no mercado financeiro, acontece um movimento que nós chamamos de flight to quality. O que é isso? É o voo para a qualidade numa tradução literal. Os investidores do mundo inteiro vendem suas posições ou pegam seu caixa e vão para o Tesouro Americano de curto prazo. Esse é o título mais seguro do mundo. Então esse é o primeiro tipo de risco. O segundo tipo de risco é o risco de juros. O que pode acontecer no mercado? Por causa de alguma crise sistêmica, por causa de um controle inflacionário, como está acontecendo agora, o Banco Central de um país ou de vários países pode aumentar ou cortar juros de forma repentina. E isso pode fazer com que haja uma oscilação muito grande na curva de juros de curto e longo prazo. Então essa oscilação na curva de juros impacta diretamente o preço do título que o investidor vai poder consultar ali no home broker, ou então no aplicativo da corretora no qual ele está investindo. Então sempre que existe essa oscilação muito grande na curva de juros, o investidor vai ver isso refletido no valor dos títulos dele. Sempre que a curva de juros abre muito, ou seja, ela aumenta muito, a tendência é que o título que você tenha desvalorize, se deprecie. E se acontecer o contrário, se essa curva de juros fechar ou reduzir, a chance do valor do seu título ser negociado acima do par, ou seja, com ágio, aumenta. Então, esse movimento da curva de juros impacta diretamente também no título que o cliente carrega. E se ele precisar vender isso no curto prazo, e essa curva tiver se movimentado bastante, o investidor pode aí sofrer algum tipo de prejuízo. Então, esses são os dois tipos de risco que o investidor precisa se atentar quando estiver investindo em renda fixa americana. Falando um pouco das perspectivas dos bonds, ou seja, da renda fixa americana, podemos citar aquele cenário de soft landing ou hard landing. Então, trazemos de volta, que falamos aqui no início da Masterclass, sobre como é que vai ser esse comportamento da economia norte-americana, porque é isso que vai influenciar na rentabilidade, no preço desses ativos que estamos falando aqui. Então, o que o investidor tem que levar em consideração? Basicamente, é importante que você se atente para as notícias que estão saindo dia após dia sobre a economia norte-americana. Quanto mais aquecida ela se mantiver, mais difícil vai ser para o governo americano controlar a inflação. Se está difícil para o governo americano controlar a inflação, significa que ele vai precisar aumentar ainda mais os juros. E nós podemos ver taxas mais altas, inclusive, do que as que estão agora. Se o contrário acontecer, olhando aí as notícias do mercado de trabalho norte-americano, das vendas de casa, das vendas ao varejo, se olhando todos esses indicadores, nós percebemos que a inflação está cedendo, está recuando, a chance do soft landing começa a aumentar. Então, significa que o governo americano não vai precisar aumentar tão mais os juros do que ele já aumentou, e nós podemos ver juros mais baixos do que estamos vendo atualmente. Independentemente desses cenários, é importante que o investidor se atente para uma coisa. Os juros estão
tão altos que nós não víamos preço dos títulos nos patamares que estão agora, assim, há muito tempo, há muitos anos. Então, independentemente de aumentos ainda adicionais, né, de 0,25, de 0,5, ou dependendo até de 1%, o que nós vemos hoje no mercado já é muito atrativo para a qualidade de crédito das empresas e para o nível de juros que nós podemos ter aí pré-fixado na nossa carteira em dólar, em moeda forte. E aí o que muitos investidores têm percebido é que nós temos diversas inseguranças, instabilidades no mercado financeiro interno, no mercado financeiro brasileiro. E hoje, com as novas plataformas digitais, nós temos acesso direto ao mercado americano de forma muito simples. Então, no passado, já foi muito complicado a gente investir lá fora, né? Nós tínhamos vários custos para abertura de conta, custos de manutenção de conta. Basicamente, nós não conseguíamos ver nossos investimentos na nossa própria língua, tinha que ver muita coisa em inglês. Então, acesso a esses investimentos, acesso à remessa de câmbio. Então, tudo isso, né, já foram aí barreiras importantes que fizeram com que o investidor brasileiro tivesse um viés de investimento muito dentro de casa, né? Ou seja, só no Brasil. Quando a gente olha para grande parte dos investidores, nós percebemos esses investidores sempre subalocados em investimentos internacionais. E os investimentos internacionais, eles são extremamente recomendados para diversificação de risco das carteiras. Basicamente, quando a gente se expõe em dólar, quando nós temos uma parte da nossa carteira em dólar, nós deixamos a relação risco-retorno da carteira muito melhor. Então, inclusive, fizemos vários estudos mostrando aí, né, esses testes de longo prazo e que mostram que nos momentos de maior incerteza no mercado brasileiro ou no mercado mundial, a gente tem uma queda muito forte da bolsa aqui no Brasil. Nesses movimentos de queda forte da bolsa, em geral, nós vemos o dólar se apreciar frente ao real. Significa o quê? Que o dólar sobe nesses momentos. Então, o investidor que ele tem 20, 30, aí vai depender do perfil de cada investidor, né? Mas 20, 30% da carteira dele dolarizada, ele consegue então suavizar essa queda. Porque uma parte da carteira às vezes cai por causa da bolsa local, mas uma outra parte sobe por causa da apreciação do dólar. Então, essa diversificação de risco, o acesso ao mercado americano, ou seja, o acesso às maiores empresas do mundo, são as empresas que mais geram caixa, que mais atraem grandes cérebros, que continuam inovando, né, que serão referência e conduzirão todos os negócios aí no curto, no médio e também no longo prazo. Então esse investidor entendeu que é importante para a saúde financeira, para a saúde dos seus investimentos, ele acessar essas empresas. Então agora, depois de, né, estudarmos aí um pouco o conteúdo sobre o mercado internacional, uma dúvida que pode surgir é, né, ok, Fernando, diante dessa gama de ativos, desse cardápio vasto aí de títulos de renda fixa, de empresas para investir lá fora, o que eu vou escolher para o meu perfil? E é uma pergunta justa, né? Então, a gente acredita que é muito importante que por causa disso, por causa dessa variedade de empresas, variedade de títulos, o investidor tenha, sim, uma assessoria para auxiliá-lo. Inclusive, nós aqui da Blue3 fomos pioneiros no desenvolvimento de uma área internacional especializada para atender o investidor. O ponto aqui é justamente ajudar o investidor a entender o seu perfil, as suas necessidades, o quanto que ele precisa diversificar nesse mercado internacional e dar todo o suporte de conteúdo, todo o suporte de assessoria necessário para facilitar o investidor a investir lá fora. Então essa foi a nossa Masterclass. Meu nome é Fernando Bueno, sou Head de Investimentos Internacionais aqui na Blue3. Me despeço de você, deixo aqui abaixo alguns materiais que você pode acessar sobre mercado internacional e sobre, né, os anexos que comentamos ao longo dessa Masterclass. E também tem um bônus aqui sobre essas últimas notícias do sistema bancário americano e principalmente do SVB, aquele banco de startups que você já deve ter visto aí alguma notícia sobre isso na internet. Então é isso, eu te espero lá. Até mais!